Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, estamos aqui para mais um Diocese em Evangelização. Hoje queria convidar você a um tema recorrente que nós sempre ouvimos e é o que eu também trabalho na nossa Câmara Eclesiástica da nossa Diocese, que é a nossa nulidade matrimonial. Então, você que teve aí um casamento que não deu certo, que pensa sobre a possibilidade de entrar ou não com seu processo de nulidade matrimonial, então eu convido você a nos acompanhar hoje para despertar um pouco esse conhecimento sobre esse tema. Então, o que primeiro a gente precisa entender? A igreja está dando divórcio? Não, em nenhum momento a igreja está divorciando aqueles que foram casados. Um casamento válido não pode ser dissolvido nem mesmo pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Por isso, é importante que o tema ou até mesmo o nome, o termo correto utilizado pelo direito canônico é nulidade matrimonial. Isto é, o casamento é nulo, ele nunca existiu. Por isso, nós podemos fazer o processo e fazer esta declaração. É claro que para isso, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Geralmente, na cabeça do católico, na cabeça daqueles que se casam, o ministro do sacramento é sempre o padre, né? E a gente até costuma ouvir aquela frase muito dita pelas pessoas: o padre que fez o meu casamento. O casamento é feito pelo noivo e a noiva. Então, são duas pessoas. E na Igreja Católica Apostólica Romana, do rito latino que nós participamos, o ministro do casamento é o noivo e a noiva. Se acaso há algum problema com uma destas partes, o casamento pode ser declarado nulo, porque o padre, o diácono, ele é testemunha qualificada da igreja deste sacramento que é realizado entre esses dois fiéis. Então, o padre, o bispo, aquele que está ali, ele é uma testemunha qualificada daquilo que está sendo realizado pelos noivos. Por isso, a gente diz sempre da necessidade de investigarmos e só podemos declarar nulo depois deste processo. Porque, enquanto não se prove para a igreja, o casamento existiu e o casamento é válido, isto é sacramento. Por isso, a necessidade do processo. Para isso, nós temos algumas coisas que compõem esta realidade, ou principalmente quando nós falamos de impedimentos. São eles o de idade. Hoje no Brasil, e o código aceita isto, vai colocar a idade de 18 anos para o homem e 16 para a mulher. No nosso código da Igreja Católica, esta idade pode ser dispensada, mas nunca menos para 18 para o homem e 14 para a mulher. Então, há a possibilidade de dispensa depois de apresentar o pedido ao bispo, mas é sempre importante que a idade civil é assumida pela Igreja. Depois nós temos o impedimento da impotência, nós temos o impedimento de vínculo anterior, por isso a pessoa não pode se casar mais de uma vez na Igreja Católica, a não ser que tenha passado pelo processo de nulidade matrimonial, o matrimônio anterior tenha sido declarado nulo, essa pessoa pode se casar novamente. A disparidade de culto, quer dizer, entre pessoas que não professam a mesma fé, mas para isso há a possibilidade de uma dispensa. Nós temos também o impedimento de ordem sacra, isto é, o diácono permanente que ficou viúvo não pode se casar novamente, a não ser que, através de um processo, ele seja dispensado da sua ordem. O padre, que também é ordenado, só pode se casar depois de um processo feito na congregação do clero e até mesmo o bispo só pode fazer isso depois que tem a sua dispensa vinda da congregação do clero. Então, ordem sacra, profissão religiosa, que professam os conselhos evangélicos, obediência, castidade e pobreza também precisam ser dispensados. Se eu rapto a mulher para casar-me com ela, este casamento também não pode ser realizado, há um impedimento. O impedimento de crime, isto é, eu matei para poder então me casar. Quando nós temos a questão de consanguinidade, isto é, os graus de parentesco, aí é importante que a gente busque isso, mas é importante que a gente também entenda, por exemplo, avô com neta não pode se casar, que nós chamamos de linha reta, e também existe a linha entre a questão dos primos, que precisa ser estudado para que haja a possibilidade da dispensa.
Afinidade, quando nós temos então esta realidade também de quando se adota, de quando nós temos aí que se liga à questão do parentesco legal, e também quando nós temos honestidade pública, mesmo que a pessoa não se casou no civil, ou mesmo que ela não tenha, ou só se casou no civil, que ela não tenha ainda contraído o matrimônio, na igreja nós temos o parentesco, nós temos aí a honestidade pública, que ele não pode se casar enquanto não resolva a sua situação. Depois nós temos os vícios de consentimento. Hoje não conseguiremos trabalhar todos, mas eu só queria dizer que um maior que nós utilizamos é quando a pessoa não tem capacidade para consentir. Quando ela tem um problema, seja psicológico, ou até mesmo quando a própria pessoa não tem uma capacidade, uma estrutura humana que lhe permita assumir o sacramento do matrimônio de verdade. Então, nós temos aí um vício do consentimento que nós utilizamos muito e, claro, entra dentro dele também quando a pessoa é dependente, seja do uso do álcool, seja do uso da droga, e que isso o impede de dar, então, o seu verdadeiro sim. Ele só fala de boca para fora, mas o seu interior não consegue de verdade consentir para este matrimônio. É um tema muito importante para nós, um tema que hoje nos ajuda muito a solucionar muitos problemas de pessoas que se sentem afastadas da igreja por estarem numa segunda união, numa realidade de um casamento, de um matrimônio que não tenha dado certo. Convido você a entrar em contato conosco na Cúria para que possa então estudarmos o seu caso e lhe ajudarmos, caso seja de sua vontade, no processo de nulidade matrimonial. Deus abençoe e que Deus nos ajude sempre a realizarmos a vontade do Senhor. Diocese em Evangelização.